Glória a Deus. Quero ministrar um texto da palavra de Deus no seu coração, trazer uma revelação desta palavra, porque já temos sido cartas vivas, amém? Esse é o nosso objetivo aqui na terra, sermos cartas vivas do Senhor nesta terra, aleluia. E eu quero falar com você hoje sobre algo muito relevante, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 17. Eu coloquei o tema dessa palavra como a cura de um paralítico. Diga comigo, a cura de um paralítico. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Com ele quem, irmãos? Jesus. Aleluia. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo no eirado ou no telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Obrigado pela água. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Olha só o versículo 25. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus por isso? Está frio, mas o frio não impede você de glorificar a Deus, amém? Aleluia! Cafarnaum, este evento da cura de um paralítico aconteceu na cidade de Cafarnaum. Ela era uma cidade estratégica para realizar o ministério de Jesus. Jesus escolheu essa cidade para que durante 3 anos ele pudesse passar por ali e ganhar muitas pessoas, curar muitas pessoas, libertar muitas pessoas. Essa cidade, ela é localizada às margens da Galileia. O que é ali? Ali é uma rota comercial. Diga comigo assim: Cafarnaum, mais forte, diga assim: Cafarnaum era uma rota comercial. Então Jesus, certamente vendo a movimentação daquela cidade, que era muito grande, ali as grandes movimentações financeiras, aduanas, impostos, tudo tinha que passar por aquela cidade, tudo tinha que ser feito ali. E aí Jesus escolhe essa cidade altamente estratégica para realizar os seus propósitos, aleluia. E aí eu quero destacar aqui nesse acontecimento da cura de um paralítico, 2 pessoas estratégicas, 2 tipos de pessoas que foram importantes dentro dessa realização. Mas dentro desse processo existem 4 personagens bíblicos envolvidos. E 2 delas são extremamente importantes. O primeiro que eu quero que você entenda dentro desse texto
eram os fariseus e os mestres da lei. Aqui o texto diz, que nós acabamos de ler, que Jesus chega na cidade e estava ensinando. E o texto diz assim: assentados estavam ali fariseus e mestres da lei. Onde Jesus chegava, vinha uma multidão. Tinha uma multidão de pessoas aqui, talvez alguns curiosos, outros porque queriam ouvir mesmos, né? Mas os mestres da lei e os fariseus estavam ali por um outro propósito. E olha, é importante você entender que todos nós precisamos levar alguém que está paralisado em sua vida a receber o milagre de Deus. O pastor já disse aqui, todos nós devemos e podemos ganhar almas para Jesus, porque a Bíblia diz que o Senhor já nos deu autoridade, amém? Glória a Deus, aleluia. Então quem eram os fariseus e os mestres da lei? Eles estavam ali, claro, para cumprir um propósito, mas ele, em outras palavras, eram os que não faziam nada. Eram os que estavam ali, mas não eram para fazer nada. Eles só estavam desconfiados de Jesus o tempo todo. Eles não reconheciam o Senhor Jesus como o Messias. Então eles estavam ali o tempo todo desconfiados. O texto já diz claramente que eles estavam só sentados, ouvindo Jesus, para ver onde Jesus pudesse errar, para que eles pudessem pegar Jesus de alguma forma e condená-lo. Porque, na verdade, eles sabiam que Jesus estava ali e ele iria fazer o que precisava ser feito. Então ninguém iria pará-lo, mas eles queriam pegá-lo, e é assim que funciona. Então, eles vinham de todos os lugares. Agora você imagina, né? Fariseus e mestres da lei vinham de todos os lugares, diz o texto que nós lemos, juntamente com a multidão. Por isso a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente vem no culto e a gente tem que tomar cuidado para não sair daqui como fariseu, para vir no culto, para criticar a palavra, para criticar o louvor, para criticar o fulano, o beltrano. Porque é interessante que quando nós vimos na igreja, nós queremos sair daqui melhor, mas qual fariseu entrava aqui para ouvir Jesus e saía melhor? Eles saíam querendo perseguir Jesus, matar a Jesus. Então isso é muito importante, são algumas observações. Então eles se apegavam na letra da lei e esqueciam das coisas do Espírito. Eles esqueciam das coisas que precisavam acontecer. Eles queriam saber se Jesus, o próprio Deus, estava seguindo a liturgia certinha deles. Jesus, o Deus encarnado em Cristo, estava ali. Cristo estava ali. Deus estava ali. Mas eles estavam querendo fazer Deus seguir a cartilha deles. Então eles queriam questionar o poder de Deus e não admitir que o poder e a autoridade de Deus estava sobre ele para curar as pessoas. Era essa a verdade deles. Olha só, pessoas sábias, conhecidas, conheciam tudo, mas estavam desligados, não estavam conectados com o Espírito. Estavam desligados do céu, das coisas que estavam acontecendo bem embaixo do nariz deles. Então, eles são quem, pastor? Os fariseus e os mestres da lei são aqueles que ficam criticando. O texto diz o tempo todo que eles conversavam entre si, questionando o que os outros estavam fazendo. Você já encontrou alguém assim? Que ele fica questionando todo mundo, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo outro. No versículo 21 diz assim, ó, eles questionavam, quem é este que diz blasfêmias? Olha a crítica, irmãos, contra Jesus, né? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Olha Deus bem ali, eles não estavam enxergando. Então a Bíblia diz que Jesus conhece os pensamentos destes. Então repare aqui, que eles se colocam diante do mestre, para desacreditá-lo diante das pessoas. Quem é esse que diz blasfêmias? Por quê? Porque eles sabiam o poder de influência que eles tinham. E afinal de contas, eles eram os fariseus, os mestres da lei, os que conheciam tudo. Querendo ou não, eles tinham um certo tipo de influência. Então, é interessante a gente entender, porque os fariseus são aqueles que não fazem nada. Eles têm um papel para cumprir, para criticar, para perseguir, mas eles não fizeram nada dentro desse processo aqui, da cura do paralítico.
Segundo personagem envolvido, ou personagens envolvidos, são os homens, né? O texto diz assim: vieram então uns homens. Quem são esses homens? São os amigos do paralítico, são os discípulos. O versículo 18 diz que eles vieram. Sabe, esta palavrinha, ela mostra que os discípulos, os servos do Deus vivo, eles estarão sempre em movimento. Eles não ficam assentados, eles estão se movimentando. E eu estou falando para eles aqui nessa noite. Eles estavam trabalhando. O texto diz que eles estavam trabalhando. Esses homens eram homens ágeis, eram homens rápidos. Eles sabiam que Jesus estava ali, e eles sabiam que tinha alguém precisando de uma cura. E eles sabiam, porque a palavra revela que o poder do Senhor estava com ele para curar. E os homens ágeis, os discípulos ágeis do Senhor, eles sabem que o Senhor cura. Eles sabem da autoridade dele. Então eles pegam o paralítico em uma cama, em uma maca. E é interessante que eles não são pessoas que se acham sentados. Sabe por quê? Porque o texto diz que eles procuravam introduzi-lo. Eles chegaram diante da multidão, e é interessante que a multidão vai os impedindo, né? Ele tenta levar ali no meio da multidão, tenta passar a maca ali, mas não dá, sabe? Tem coisas que às vezes atrapalham a gente. Tem coisas que às vezes atrapalham. A gente tenta levar, mas parece que a gente tenta levar as pessoas para o culto, para ouvir falar de Jesus. Ou a gente tenta falar de Jesus para alguém, e parece que as coisas não deixam, parece que o shopping não deixa, parece que a saída no domingo não deixa, parece que uma programação na quarta-feira à noite, na terça-feira à noite, parece que não vai dar certo para fazer o Casa de Paz, parece que não vai dar certo para fazer o Casa de Milagres, parece que não vai dar certo para mim fazer essa visita. Ei, presta atenção, eles continuaram tentando introduzi-lo. A multidão não deixava, mas eles continuaram tentando introduzi-lo. Então o texto diz que tinha muita gente, não tinha espaço para eles, mas eles estavam determinados. Então eles subiram no telhado, e lá em Jerusalém todo o telhado tem um buraco, né? E eles colocaram aquele homem ali, baixaram o leito até colocá-lo diante de Jesus. Não dava para entrar pelo meio da multidão. Eles foram criativos, foram determinados, foram perseverantes. Não dá por aqui, eu vou por aqui. Não dá desse jeito, eu vou desse jeito. Mas eu preciso levar esse homem diante de Jesus. Isso aqui é um ensinamento precioso para nós, sabe por quê? Porque nós não somos como os fariseus e os mestres da lei. Nós somos como homens ágeis, que ouvem o Senhor, sabem onde Ele está, sabem o que Ele quer fazer dentro do coração do ser humano, dentro do coração de um homem, e como atalaias de Cristo, somos aqueles que somos cooperadores de Deus. Somos homens ágeis do Senhor, somos atalaias de Cristo. Então, eles não estavam aqui para questionar a autoridade de Jesus, mas para acreditar nela. Esses são os homens ágeis do Senhor. Eles não ficam em dúvida: será que meu marido realmente vai ser salvo? Será que minha mulher realmente vai ser salva? Será que meu filho vai ser salvo? Será que essa pessoa realmente pode ser liberta? Não. Eles são aqueles que acreditam. Eles são aqueles que pegam a pessoa paralisada numa maca, sem sonho, sem vida nenhuma, e eles acreditam: Jesus pode mudar a história dela. É assim que funciona. Então, os homens ágeis, é interessante que o perdão dos pecados e a cura de muitas pessoas está no trabalho que você está fazendo para Deus, e você não entendeu isso ainda. A cura de muitas pessoas, a libertação dos pecados de muitas pessoas, vou repetir para você, está no trabalho que você está fazendo para Deus. A cura daquele homem estava no trabalho, na vida daqueles homens que estavam trabalhando, determinados para baixar aquele homem no leito até Jesus. Era um objetivo levá-los até Jesus. Por quê? Porque quando uma pessoa está em uma situação de paralisia, ele não consegue andar, ele não consegue ir adiante. É nós que temos que ser os visionários e temos que ver isso. É nós que temos que ver. Outra coisa importante, eles são os visionários.
Esses homens ágeis, eles viram, eles enxergaram que Jesus poderia resolver o problema daquele homem. Qual era o problema dele? Paralisia, ele não andava. Eles viram, Jesus pode resolver. Nós temos que levar lá. Nós temos que levar lá. Então essa visão que você tem, determina a sua maneira de agir, de levar as pessoas com mazelas aos pés de Jesus. Ei, quantas pessoas você viu no seu trabalho hoje, que estão paralisadas? Elas estão trabalhando, estão indo e voltando na empresa, mas as suas vidas estão paralisadas. O seu casamento está paralisado. Talvez até a sua profissão lá do seu lado, a profissão dele está paralisada, o cargo dele está paralisado, ele está lá há 200 anos. E você pode movimentá-lo ali, você pode ver que Jesus pode fazer algo na vida dele. Esses são os homens ágeis, são aqueles que trabalham, que são determinados. E é eles que vêm. É eles que vêm. Você está vendo as pessoas que estão do seu lado, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Não foi Jesus que viu. Jesus não vai voltar aqui. É a gente que tem que ver. Somos eu e você que temos que olhar para essas pessoas, que temos que ser os visionários. Nós que temos que olhar para essa pessoa e acreditar. Deus pode fazer uma obra na vida dessa pessoa. Imagina se alguém um dia olhasse para mim e falasse assim, esse menino não vai dar em nada. Imagina se alguém olhasse para mim um dia e dissesse assim, eu não vou investir R$1 nesse menino, não vale a pena, até agora ele não prestou, imagina daqui para frente. Mas imagina se não tivesse os homens e as mulheres de Deus visionários. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus mesmo. Outro personagem aqui importantíssimo é Jesus. O Senhor de toda a terra. Ele é o que tem autoridade. Os homens ágeis são os que trabalhavam. Ou melhor, vamos voltar aqui. Os fariseus e os mestres da lei são os que não acrescentam em nada. Eles estão ali para cumprir o propósito, mas não acrescentam em nada. Os homens ágeis são os que trabalham, amém? Estou falando com os trabalhadores do Senhor aqui. Aleluia! Então vamos trabalhar, vamos ser visionários. Nós precisamos enxergar essas pessoas onde elas estão. É nós que devemos fazer. Terceiro, é Jesus. Quem é Jesus? É o que tem autoridade. É o que tem autoridade. Ele nos concede essa autoridade. Diz, olha, vocês vão pisar serpentes, vão pisar escorpiões. Eu lhes dei autoridade para irem, contar o testemunho, fazer discípulos de todas as nações. O versículo 17 diz assim, o poder do Senhor estava com ele para curar. E os trabalhadores sabiam disto. Eu pergunto para você, você crê que Jesus pode fazer um paralítico voltar a andar? Você acredita mesmo, de verdade? Porque o verso 18 e 19 diz assim, que ele é o que fica esperando os trabalhadores trazerem o paralítico para o meio. Eu vou ler para você o versículo. Vieram então os homens trazendo um leito paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Versículo 19. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo do telhado, descendo do leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Quem você está levando para diante de Jesus? Eu preguei mês passado, fiz um desafio para você ganhar uma alma até esse mês. Talvez alguns está correndo prazo ainda, né? Não terminou o prazo ainda. Então quem você está levando para diante de Jesus? Jesus está esperando. Jesus não foi lá pegar o paralítico. Jesus tinha todo o poder para ver isso. Para enxergar a visão de super-homem. E ver, nossa, 500 quilômetros, 150 quilômetros, tem uma pessoa paralítica. Eu acho que eu vou viajar lá. Vou lá e vou curar ele. Não, Jesus está esperando os discípulos. Aqueles que querem usar a autoridade dele, que querem ter essa experiência. Jesus está esperando. E é eu e você que somos aqueles que levam. Os anjos não vão levar. Jesus não vai voltar aqui para levar. É eu e você que temos que levar. Nós somos a igreja. Fala para o seu irmão, você é a igreja.
Fala para ele, é você que vai levar muitas almas para Jesus. Então, nessa altura do campeonato, já é para você ser um trabalhador. Porque Jesus tem um foco e sabe quem é. Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece as pessoas que precisam da sua palavra. Ele sabe quem é. Mas ele precisa dos trabalhadores. Por isso eu estou trazendo essa palavra. Eu escrevi 3 palavras para pregar hoje. Desde a data que o pastor passou a escala para mim, eu escrevi 4 palavras. Falei, hoje eu vou falar sobre o rei Ezequias. O Senhor falou, não, eu quero que você fale sobre a mesma coisa que você falou da última vez que você pregou. Então eu estou falando. Então, o versículo 24 diz que Jesus falou a quem? Jesus falou ao paralítico. Jesus falou ao paralítico. Os trabalhadores levaram o paralítico. E Jesus direcionou uma palavra para ele. Ei, Jesus tem uma palavra para a sua mãe, para o seu pai, para os seus primos, para os seus vizinhos, para as pessoas da sua escola, do seu trabalho. Jesus tem uma palavra para eles. A palavra é para eles. A gente já recebe palavra aqui todo domingo. Todo domingo, toda quinta, todo culto que tem aqui a gente recebe. Jesus tem uma palavra para eles. E Ele precisa usar a mim e usar a você. Então, Ele é aquele que tem toda a autoridade para perdoar pecados. Ele disse assim, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vá para a sua casa. Então ele foi carregado. E agora, ele tem os seus pecados perdoados. Ele é curado, porque na ordem dos fariseus era o contrário que tinha que acontecer. Por isso que Jesus disse para eles, e fez nessa ordem aqui para mostrar para eles que quem manda é Ele. Não são os fariseus, nem os mestres da lei. Que Ele era o Senhor, por isso Ele fez isso. Então, olha só, alguém que foi carregado, agora levanta-te. Toma o teu leito e vai para a sua casa. E a Bíblia diz que ele levantou imediatamente, pegou o leito e foi para casa. Agora de carregado, agora ele pode carregar. E é interessante que quando uma pessoa levanta de uma cadeira de rota ou levanta de uma cama, paralítico por muitos anos, quando ele levanta ele precisa de muita fisioterapia. Para o tônus muscular, para a musculatura. Está aqui, tem pessoas formadas em educação física, sabe como isso. Demora meses, talvez anos, para a pessoa voltar a andar normalmente. Mas o texto diz que ele levantou, tomou até a cama e saiu andando. Sabe por quê? Porque quando Jesus faz algo, Ele faz por completo. Ele completou a bênção na vida desse homem até o final. Então ele foi para a sua casa. E de carregado, agora ele tem toda a dignidade para carregar. Agora ele tem toda a dignidade para dizer, meu Deus, eu vou fazer como esses homens, vou juntar com esses meus amigos e vamos começar a levar gente também, quem sabe colocar gente também pelo telhado. Aqui estou conjecturando, tá? Não é isso que está escrito no texto. Então ele tem toda a dignidade. Jesus deu de volta para ele toda essa dignidade. E no verso 20... é interessante o versículo 20, olha só. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Né? Então o versículo 20 é o que... Jesus é o que vê a fé dos homens ágeis. Jesus é o que vê a fé. Quando você se movimenta para salvar alguém, para levar a palavra, aliás, para Jesus salvar alguém, Ele vai usar você como ferramenta. E quando você começa a se movimentar, Jesus começa a ver fé em você. Talvez você está aí ganhando algumas almas para Jesus, visitando as pessoas, e cabisbaixo, dizendo, eu não tenho fé, eu só faço umas visitas de vez em quando. Sabe, Jesus estava vendo a fé daqueles homens. Ele é o que está vendo os que estão trabalhando para levar pessoas diante dele. É Jesus que está vendo. Você pode fazer, todo mundo pode ver. Mas saiba de uma coisa, Jesus está vendo a sua fé. Talvez você está fazendo algo e diz, Jesus não está vendo não. Jesus está vendo. Jesus estava vendo a fé daqueles homens ágeis. Sabe por quê? E é interessante que no outro evangelho ele registra, levanta-te, não temas, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque é um homem que está paralítico, não tem ânimo para nada.
Aquele homem não tinha ânimo para nada, ele estava completamente desanimado, não tinha fé para nada. Mas Jesus viu a fé do paralítico? Não, viu a fé daqueles homens que estavam levando ele diante de Jesus. Aleluia, glória a Deus! Jesus estava vendo a fé deles, aleluia! Então Jesus é o que tem autoridade. Você acredita na autoridade de Jesus? Por que você está desanimado de ganhar alma então? Por que você não acredita que Jesus pode salvar seu marido? Por que você não acredita que Jesus pode libertar o seu filho? Por quê? Porque aqueles homens estavam animados. Eles acreditaram, Jesus vai tirar esse paralítico. A gente conhece ele. Ó, intimidade, oração. Aqueles homens não eram só trabalhadores, não eram só pessoas ágeis, era gente que tinha intimidade com Deus, conhecia a autoridade de Jesus. Aí aparece alguma coisa aí, aparece uma pessoa endemoniada, você está com medo de expulsar o demônio? Para com isso, irmão, misericórdia. Ah, estou com medo, vou chamar o Sérgio, vou chamar a Manfai, vou chamar a Justina. Irmão, para com isso, vai lá. Você conhece a autoridade de Jesus ou não conhece? É através do nome dele que se faz as coisas ou não? É através do sangue que expulsamos demônios, que curamos enfermos, que levamos pessoa a ele, ou não é? Então vai, no nome de Jesus, que você está esperando? Jesus está te chamando para você trabalhar em várias áreas da igreja, para você ganhar almas para Jesus, com as ferramentas que você sabe muito bem fazer, e não fez até agora, por quê? Vai avaliando aí. E o último personagem aqui para nós, depois irmos para a conclusão, é o paralítico. O paralítico é o que espera o prodígio. O paralítico é o que espera o prodígio. No verso 18 diz assim, que ele está paralisado. Sabe o que é uma paralisia? É um estado permanente, imutável. Ele estava paralisado, estava em uma cama. Você conhece pessoas que estão assim numa cama, paralisados? As suas finanças estão paralisadas, ele está quebrado financeiramente. Ele está quebrado o seu casamento. Você conhece pessoas que estão com o casamento às ruínas? Talvez você esteja aqui nessa noite, está me ouvindo, talvez seu casamento está em ruínas. Talvez sua finança esteja em ruína, mas eu quero dizer algo para você. Jesus tem autoridade para mudar a sua história. Aleluia. Talvez você conheça pessoas que estão com seus relacionamentos quebrados, paralisados. Você conhece pessoas que estão com seus sonhos paralisados? Que eles dizem assim, eu não quero mais sonhar, acabou para mim. Olha a minha vida como está. Você já ouviu alguém dizer isso? Está paralisado, está na cama, está em estado permanente. Está só esperando um trabalhador. Você conhece pessoas que estão paralisadas na sua profissão? Pessoas que estão sem a salvação eterna, estão paralisadas na vida. Estão fazendo tudo. Estão conquistando tudo, têm muito sucesso, mas estão paralisados na vida eterna. Não entregaram a vida para Jesus ainda. Sabe por quê? Porque precisa de um atalaia lá. Quem ouvirá, se não houver quem pregue? Quem vai ouvir, se você não for lá pregar? Diga para mim isso. Responda para mim. Então, a vida dessas pessoas estão parada. Talvez você está me ouvindo, a sua vida está parada. Mas Jesus pode voltar a movimentá-la novamente. O paralítico é o que é conduzido pelos ágeis trabalhadores até a presença de Jesus. É ele que tem que ser conduzido. Irmão, quero falar um negócio para você. É hora de começar a governar. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos acontecimentos. O Senhor vem buscar a sua igreja. É hora de trabalhar. Para de ficar crente em nheque-nheque. Irmão, é hora de trabalhar. É hora de colocar a mão na massa. Ei, é hora de colocar para fora aí tudo que você sabe. Se eu chamar 10 pessoas para testemunhar aqui, vai ter 100 testemunho. E muitas vezes não conta. E esse testemunho às vezes não é para você contar aqui em cima, não. O testemunho é para você contar lá fora. Igreja significa chamados para fora. É lá fora. É lá fora que a gente vem congregar, a gente vem aqui, todo mundo, é bênção demais, a gente se alegra, celebra junto, mas o trabalho é lá fora. É lá fora. Sabe,
paralítico é o que viu o esforço de seus amigos para levá-lo a Cristo. Você está trocentos anos naquela empresa. O cara fica pensando assim, rapaz, fulano está 20 anos aqui, nunca falou de Jesus para mim até hoje. Ele está precisando de você falar de Jesus para ele. Ele que espera o prodígio. O prodígio já veio na sua vida, já houve uma transformação instantânea na sua vida. Você já está escolhendo as bênçãos, vai deixar só para você? Não é hora de distribuir para as pessoas também? Então ele, o poder do Senhor estava com ele para curar, com Jesus, e os trabalhadores sabiam disso. Então você acredita mesmo que Jesus pode fazer uma pessoa dessa voltar a andar? Que estava em estado permanente paralítico, você acredita mesmo que a pessoa pode mudar? E por que você está desistindo dela? Por que você parou de visitar ela? Por que você não foi mais na casa dela? Por que você não foi levar mais uma palavra para ela? Você acredita mesmo? Você conhece algum paralítico que precisa voltar a andar e glorificar a Deus? Porque o paralítico, quando ele volta a andar, ele volta para casa, ele volta com dignidade e ele volta para servir a Deus, ele volta para glorificar a Deus. Aleluia! Você acredita que essa pessoa pode glorificar a Deus? Ah, não acredito não. Ah, pastor, esse aí só sai palavrão da boca dele. Eu não acredito não. Parabéns para você, é hora de começar a aprender. Aprende rápido a crer de verdade que as coisas podem acontecer. Não, mas esse aí não, esse aí é difícil. Ixi, é difícil, pastor. Volta lá, faz de novo. Volta lá, fala de novo de Jesus. Vai falando, vai orando, vai ministrando. Porque o paralítico você já conhece. Agora você precisa ver o paralítico voltar a andar e glorificar a Deus. O xingamento que sai da boca dele você já conhece. Agora é hora de se acreditar que ele pode dizer assim, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. É hora de você acreditar que ele pode estar aí do seu lado, no próximo culto. Glória a Deus. E concluindo essa palavra aqui, você conhece um paralítico que precisa voltar e glorificar a Deus? E por que não levou ele para perto de Jesus ainda? Por que não pregou para ele ainda? Está esperando o quê? É você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Deus está falando com você aqui nessa noite. E concluindo essa palavra, é nossa missão, como homens ágeis, como estes homens do texto, levar um paralítico a Jesus, para que ele volte a andar. É minha e sua missão, é nossa missão, é a missão da igreja. Isso é um grande privilégio, aleluia! É um grande privilégio levar um paralítico a voltar a andar de novo, em nome do Senhor. Concluindo essa palavra, ficar sentado não resolve nada. Você já ouviu alguma palavra aqui sobre os fariseus? Sobre os mestres da lei? Aqueles que sabiam tudo? Você ouviu alguma notícia sobre eles aqui? Eles só ficavam sentados, ouvindo, questionando, criticando. Quem é você? Quem é você? Ficar sentado não vai resolver nada. Ficar em casa não vai resolver nada se você não for lá pregar para a sua família. Se você não for lá pregar para o seu vizinho, para os seus amigos, aqueles 5 nomes que você colocou no Casa de Paz, e você listou, e você nem foi lá fazer o convite para ele. Ô fulano, você não quer que faz um Casa de Paz aqui na sua casa? Você nem teve coragem de ir lá. A obra do Senhor tem urgência, é para ontem. É para ontem. Identifique pessoas que estão paralisadas. Pensa aí em 5 pessoas que estão com alguma área da sua vida paralisadas ou todas. Pensa aí. Pensa aí, vou dar um time para você. Identifique 5 pessoas aí que estão paralisadas. Vai pensando aí nos nomes, vai pensando aí. Beleza, você já pensou. Agora, mova-se e vá visitá-las. Eu quero desafiar você a ir lá visitá-las e dizer, olha, eu quero fazer uma campanha de oração na sua casa.
Eu quero fazer uma casa de milagres na sua casa. Milagres vão acontecer na sua casa. Eu quero vir aqui na sua casa. Você aceita? Eu quero vir aqui em nome do Senhor. Trazer esperança, trazer paz, trazer milagres na sua casa. Leve-as até Jesus. Essa é a conclusão dessa palavra. Leve-as até Jesus. Preste atenção, olha aqui para mim. Faça uma agenda intencional. Olha, hoje é quinta-feira. Quarta-feira que vem eu vou visitar o nome número 1. Na outra quarta eu vou visitar o nome número 2. Na outra o nome número 3, que você pensou aí na sua mente. Seja intencional. É preciso trabalhar, tem que haver agilidade. Procurar meios, se envolver no projeto evangelístico. Não só da igreja, mas da Bíblia. O projeto de evangelismo é bíblico. Casa de paz, casa de milagres. Casados para sempre. Ei, fui fazer um casa de paz. E lá está aparecendo mais casados para sempre do que casa de paz. Aí eu fiz o casa de paz. Estou aplicando lá no aconselhamento, no direcionamento. Eu faço casa de paz, mas a gente conversa sobre casamento com eles, com aquilo que a gente recebeu. Creia no poder e na autoridade de Jesus, como aqueles homens creram. Diz o verso 25, que depois da palavra liberada por Jesus, ele se levantou diante deles e, tomando o leito em que permaneceu deitado, voltou para casa. Presta atenção no que eu vou falar para você aqui. Esse voltar para casa significa que ele foi reintegrado. Todas as áreas da vida dele foram reintegradas. Imagina aquele homem chegando em casa com o leito na mão. E a mulher, os filhos olhando e dizendo: nossa, o que aconteceu com você? Jesus me curou, glória a Deus. Agora eu posso andar. Agora eu posso tomar direções diferentes. Agora eu posso fazer aquilo que eu preciso fazer. E ele vai fazer isso glorificando a Deus. Então diz o texto que todos ficaram atônitos. O que significa atônitos? Admirados, surpresos. E eles começaram a glorificar a Deus, cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Sabe o que é prodígio? É quando alguém volta para a presença de Deus. Prodígio é quando alguém entrega a vida para Jesus. Prodígio é quando nos importamos o bastante para ganharmos uma alma para Jesus. Isso é prodígio. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia, amém? Quero orar por você. Você que quer entregar a vida para Jesus. Se você está aqui nessa noite, gostaria de fazer uma oração entregando sua vida para Jesus. Se você estiver aqui, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Ou você que quer reconciliar, voltar aos caminhos do Senhor. Se tem alguém em nosso meio, gostaria que você viesse rapidamente para orarmos por você. Alguém? Se não há, eu quero orar pela igreja. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, abençoa, prospera os teus filhos e as tuas filhas. E que essa palavra desperte a consciência, Pai, de cada um. Desperte o espírito de cada um, Senhor. Para que haja uma necessidade urgente de pregar o Evangelho, de se envolver naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. De sermos homens ágeis, cheios do Espírito, empolgados
para levar outros a Jesus. Nós oramos, e eu oro e te agradeço pela vida dos teus filhos, e peço que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.